todos. Boa tarde a quem está nos assistindo também pelas redes sociais. É com grande alegria que eu retorno a esta casa para uma tarde de reflexões. Então, eu faço votos de que tudo aquilo que falarmos do Evangelho do Cristo possa ressoar em nossos corações. Eu escolhi para falar hoje com vocês sobre a parábola do semeador. Mas antes de dar início, eu vou explicar de que forma que eu vou tratar essa parábola. Existe a gente sabe que o Evangelho do Cristo e todas as suas parábolas, eles têm uma flexibilidade de entendimento, conforme ela falou agora na prece, né? Cada um de acordo com o seu entendimento, e ao longo da humanidade não foi diferente. Então, se ele trouxe esse ensinamento há mais de 2000 anos, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo de formas diferentes, mas tem um princípio assim, uma interpretação da parábola que ela é mais generalizada, que eu vou dar início da reflexão com ela, e depois eu vou buscar focar e encaixar a parábola do semeador nas nossas relações familiares, tá bom? Eu escolhi, ela está escrita em vários evangelistas, mas eu prefiro tratar da parábola do semeador quando ela é encontrada no Evangelho de Marcos. E aí, para a gente tentar se inserir no momento em que ela foi trazida pelo Cristo, a gente sabe que ele falava para multidões, né? Então, certa feita, ele saiu da sua casa e foi se encaminhando para o lago de Genezaré, e como as pessoas já estavam cientes, né, dos feitos do Cristo e de como ele falava e de como ele tocava corações, essa multidão ela foi se acercando do Cristo em torno do lago, a tal ponto que, para ele poder falar para eles, ele teve que ficar num barco para poder atender a todos, e foi justamente aí que ele que é narrada, né, nos evangelhos, a manifestação do Cristo quanto à parábola do semeador, tá? Coloquei a fotinho só para a gente tentar se reportar um pouco e imaginar, porque quando a gente chega numa casa espírita, a gente vem em busca dos ensinamentos do Cristo. Dentro das nossas escolhas, não é o que a Cristiane fala, não é o que o Beltrano fala. Então, a gente tenta ser o mais fiel possível aos ensinamentos dele. E quando a gente vai buscar, quando a gente cria na nossa tela mental também essa imagem, como se o Cristo estivesse falando para a gente, porque ele fala não só para o nosso corpo físico. O Cristo, através dos ensinamentos dele, através do Evangelho, ele fala para nós enquanto espírito imortais que somos. Ele fala para nossa alma. Então, muito provavelmente, na esteira do tempo, em outras vivências nossas, nós talvez já tenhamos nos deparado com essa parábola, né? Seja nessa vivência atual ou em outras. Porque se a gente parar para pensar também em sendo Cristo o governador do nosso planeta, que ele já estava presente desde a formação, nenhum espírito vinculado ainda à Terra, né, planeta de provas e expiações, pode alegar desconhecimento dele. Nós podemos abraçar diversos segmentos religiosos em épocas distintas, mas todos nós ainda vinculados ao planeta Terra, em algum momento da nossa vida, e há séculos a gente já ouvia o quê? O convite amoroso do Cristo para a gente. E isso é um convite, essa parábola também é um convite amoroso para o nosso coração. Então aí a fotinho dele pregando no de Genezaré. E a parábola diz assim, na anotação de Marcos: ensinava muitas coisas por parábolas, e lhes dizia no seu ensino: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E sucedeu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra. E quando raiou o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu nos espinheiros, os espinheiros subiram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e dava fruto, que desponta e cresce,
Um carregava 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está anotado em Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 9. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Pronto. Como as parábolas elas usam de determinadas simbologias, né? Então, nessa parábola a gente vai ter o símbolo da semente, o símbolo do semeador, o símbolo dos tipos de solo, né? Os tipos além do tipo de solo, alguns elementos como as aves que apareciam e comiam, né, a semente que ficava na beira do caminho. E quando ele coloca um carregava 30, outro 60 e outro 100, à medida de que cada um ao receber aquela semente, cada solo rendia a tantos %. E aí, para a gente entender de uma maneira mais geral a questão dos símbolos, a gente vai partir também do versículo 14 do Marcos, quando ele coloca assim: mais tarde, a pedido de seus apóstolos que o interrogaram, quanto ao significado da parábola em particular, Jesus esclareceu o seu sentido. O semeador semeia a palavra. E aí, para a gente começar, uma interpretação que é bem comum a todos é a interpretação de que a semente seria a palavra de Deus. E a gente tem na doutrina espírita, muitas vezes a gente escuta falar que Jesus é o médium de Deus porque ele está em plena consonância com as leis divinas, em plena consonância com o Criador e não se confundindo na mesma figura, com todo o respeito que devemos a outros segmentos religiosos que entendem dessa forma. Então, se a gente pegar a palavra de Deus como essa semente que o Cristo, enquanto semeador, quando da sua passagem da terra veio trazer para os nossos corações, a gente vai pegar aí que uma das grandes missões do Cristo Jesus foi justamente ensinar para a gente as leis divinas e naturais, as leis morais, né? Sendo que essas leis a gente também já sabe, quem está, mesmo que seja há pouco tempo dentro da doutrina espírita, certamente já ouviu que as leis divinas estão escritas na nossa consciência, porque isso é trazido pelos espíritos responsáveis pela codificação, quando questionados por Kardec. Então, quando a palavra de Deus é entendida pelas leis divinas que o Cristo vem semear no nosso coração, é importante que a gente saiba que o convite dele é justamente que ao aprendermos, ao fazer brotar de nós esse conhecimento que já está desde a nossa criação, enquanto centelha divina que somos, é para que nós façamos e através dos nossos esforços, alcancemos o objetivo de também entrar em consonância com essas leis divinas, né? E a gente sabe que a lei maior é a lei de amor, justiça e caridade. Então, no primeiro momento, a gente vai pegar a semente como a palavra de Deus, como as leis divinas, como um caminho que nós, a partir das nossas escolhas conscientes, podemos adotar para alcançarmos a verdadeira e pura felicidade, como disse Jesus, né? Ainda que seja a felicidade relativa por conta da nossa condição de espíritos perfectíveis ainda. Nós não alcançaremos a perfeição, perfeito apenas Deus. A palavra de Deus, enquanto Jesus semeando o solo. Vamos dar uma interpretada no que dentro da parábola quer dizer o solo. A gente pode fazer um comparativo com a capacidade individual de cada um compreender a palavra de Deus. Então, o que a gente está falando aqui, que ela também falou na prece, cada um de nós vai ter um entendimento, cada um de nós vai ter uma vivência. Vou dar um exemplo de uma vivência negativa, por exemplo. Nós vamos chegar na simbologia dos pássaros que bicavam, e aí ele vai entender os pássaros como os adversários do bem, né? Quem é voluntário, quem trabalha em reunião mediúnica, nas casas espíritas, quem busca o conhecimento através da literatura espírita fiel, assim, e compatível com a doutrina, por exemplo, os livros do Chico Xavier, a gente vai encontrar muitas vezes, tanto nesses exemplos quanto nas reuniões mediúnicas, espíritos ainda muito embrutecidos,
e que se consideram adversários do Cristo, né? E por que eles desenvolveram essa condição? Porque muito provavelmente na história da humanidade nós temos diversas situações onde algumas pessoas fazem mau uso da palavra do Cristo e maltratam, vamos dizer assim, os outros em nome de Deus, em nome de Jesus. Então imagina quando eu falo o entendimento, vamos fazer um comparativo de entendimento nosso, que já escolhemos estar aqui dentro, em busca do Evangelho, que já sentimos que o Cristo é o guia e modelo da humanidade terrena. Vamos comparar o entendimento desse espírito, que pela sua condição temporária, ele se vê como ele vê o Cristo como um adversário, porque ele foi muito maltratado em nome dele. Isso pode acontecer? Isso acontece demais, e as reuniões mediúnicas estão aí para nos lembrar. Então são diversos níveis de entendimento, porque na nossa evolução terrena, a partir das nossas experiências na carne, nós desenvolvemos tanto a asa da inteligência quanto a da moralidade. Então, de acordo com o nosso grau de entendimento, de acordo com o nosso adiantamento moral, nós vamos receber o quê? A semente, a palavra de Deus semeada pelo Cristo, de determinada forma no solo do nosso coração. Então, se a gente pega o solo como a capacidade individual de cada um compreender a palavra de Deus, é nesse sentido. À beira do caminho. Na parábola, tá assim, lá no começo. Vamos voltar. E sucedeu que ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Se a gente pegar a simbologia da beira do caminho, imagina uma estrada à beira do caminho, um chão de terra batida, ressecado, quase que impenetrável. Se nós jogarmos qualquer semente lá, vai florescer só se tiver muita resiliência, mas muito provavelmente não. Então essa simbologia dentro da parábola tem a ver com o quê? Se a gente fez um comparativo com a condição evolutiva de cada um, a beira do caminho é justamente aquela situação onde o solo do nosso coração ainda não está pronto para receber a palavra de Jesus. Ainda está na condição muito empernecido no mal. E que também é importante, eu falei agora há pouco, vou falar de novo. Toda e qualquer situação desse sentido é temporária. Porque se a gente falou agora há pouco das leis divinas, uma das leis é a lei do progresso. Quando a pessoa faz escolhas não conscientes, quando ela faz más escolhas na vida, seja por conta do seu solo ressequido, seja por conta do seu pouco adiantamento moral, vem a lei do progresso de alguma forma, se juntando à lei de responsabilidade, à lei de causa e efeito e tudo mais, e vai trazer como consequência um mal que foi inicialmente praticado por nós mesmos. Então, a lei divina ela é tão harmoniosa e tão perfeita que ela se utiliza desses instrumentos da dor, não como punição, mas como uma bênção e como um sinalizador para cada um de nós voltar no sentido de entender que não estamos no caminho adequado e que aquela dor vem mostrar para a gente que, de alguma forma, voluntariamente nós nos afastamos do bem e das leis divinas, do caminho correto. Então, quando coloca na parábola a beira do caminho, é justamente esse chão batido, duro, impenetrável. E quando Jesus veio em outra situação, ele tem ele fala assim nas bem-aventuranças: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, enfim. Bem-aventurados aqueles que estão cansados de sofrer. Se a gente fizer esse comparativo do solo com o nosso coração,
Muitas vezes o sofrimento e a dor, ele faz o que no nosso coração? Ele funciona como se fosse um arado, preparando o nosso coração para receber determinada semente. Então, quando ele fala bem-aventurados os que sofrem, é justamente que a partir do sofrimento do nosso coração, essa terra abatida, impenetrável, que não tem condição de receber nenhuma semente, porque não vai florescer, não vai frutificar, não vai brotar nada do solo, vai fazer com que esse arado crie as condições necessárias para, de alguma forma, a gente receber a palavra de Deus e a semente plantada pelo Cristo. Tá bom? Vamos continuar, então, com a reflexão. Os pássaros, a ação dos espíritos adversários do bem. Eu não gosto muito dessa interpretação, porque eu acho passarinho tudo de bom, mas vamos entrar aí nessa interpretação no sentido de que os pássaros, porque ao jogar as sementes à beira do caminho, os pássaros vêm e vão bicando e vão impedindo, né, que a semente floresça de alguma forma. A gente precisa também... pegando essa questão do adversários do bem, interiorizar e trazer para si, a partir da lei de responsabilidade, que os adversários do bem, os nossos supostos desafetos, sejam eles encarnados ou desencarnados, eles não conseguem nos desviar se nós não permitirmos. Mas isso é assunto para outro momento, né? Então... só para a gente fazer uma ligação rápida com a lei de responsabilidade, porque no nível de maturidade que nós já nos encontramos, embora ainda estejamos na infância espiritual, a gente não pode mais terceirizar responsabilidades daquilo que nós escolhemos, tá bom? O solo pedregoso, aqueles que já têm alguma condição de entender a palavra de Deus. A gente vai perceber nessa imagem que no meio dessas pedras tem um brotinho ou outro saindo. E ele faz uma comparação também com relação ao solo pedregoso, que nós já temos. Nós ainda trazemos muitos vícios enraizados em nós, fruto das nossas más escolhas passadas. Mas nós já temos o quê? A condição de entender a palavra do Cristo a tal ponto de, a partir daquilo que encontramos no Evangelho de Jesus, e que o caminho que nós escolhemos atualmente é dentro de uma casa espírita, é na leitura no Evangelho no lar, é numa reunião de estudos, é na palestra pública, é numa música edificante e tudo mais, nós, embora ainda tenhamos um pouco do nosso coração cheio de pedras, vamos dizer assim, meio pedregoso, nós já temos a condição, só que muitas vezes nós não escolhemos corretamente. Por rebeldia nossa ou por preguiça moral, né? Então, nós já temos essa condição. E isso, pelo menos para mim, cala fundo no meu coração. Todas as vezes que eu penso nessa situação e vejo e faço um comparativo com as minhas escolhas ou com a escolha do meu próximo mais próximo, por que será, né? Por que nós não buscamos essa força e essa coragem de seguir e de escolher realmente? Ela falou na prece, nós estamos passando um mundo de provas e expiações para o mundo de transição. E aí ela falou, você falou, me permita pegar uma fala sua. Ela falou que a gente possa acompanhar a evolução do planeta. Mas a evolução do planeta, ela só vai acontecer quando nós evoluirmos também. Então, a gente vai querer ficar para trás com o nosso solo pedregoso? Ou a gente vai, a partir das nossas escolhas atuais, qualquer que seja a escolha, nas relações familiares, nas relações dentro da casa espírita, nas relações de trabalho, nas relações com amigos, como nos comportamos conosco mesmo, o que fazemos de amoroso, de justo ou de caridoso para nós mesmos, né? Porque isso também é uma profunda conexão nossa
com a lei divina maior de amor, justiça e caridade. Eu sou convidada a ser amorosa, justa e caridosa com os outros, mas também comigo. Certo? Agora, se eu faço escolhas que são, ainda que sejam amorosas com os outros e sejam extremamente descaridosas, que me violentem ainda, eu estou me desconectando da lei. E isso não é uma questão de egoísmo, é uma questão de desenvolvimento da virtude do auto-amor, como uma das sementinhas que a gente é convidado a deixar brotar no nosso coração também, o autocuidado. Os espinheiros representam as seduções do mundo. Então, numa forma generalizada, porque depois eu vou partir para o foco da família. Os espinheiros representam justamente quando nós estamos na matéria, nós precisamos da matéria para evoluir, nós estamos na carne, mas quando nós não damos o verdadeiro valor para a nossa condição de espírito imortal, para a nossa espiritualidade, em detrimento das seduções do mundo, e mergulhamos em profundo hedonismo, que são os prazeres da carne, deixando de lado, né, aquilo que realmente importa, que é a nossa evolução, esses espinheiros acabam tomando conta e sufocando as sementes que, porventura, tenham sido plantadas no nosso solo. E a terra boa, como sendo solo fértil, aquele em cuja superfície brotam sementes que produzirão frutos, cada um a seu tempo. A natureza não dá saltos, né? Então, cada um de nós vai ter uma... Eu gosto de falar das virtudes também, porque além de conhecer as leis divinas, eu acho que eu sinto que o Cristo veio nos ensinar as virtudes que já estão dentro de nós a serem desenvolvidas a partir das nossas escolhas também. Então, esse que vai render a 30, a 60 ou a 100, de acordo com a nossa condição evolutiva, Deus dá uma missão, uma tarefa para a gente em cada reencarnação. E a gente não está falando de grandes missões, porque não somos missionários. Nós temos o Chico como missionário, a Madre Teresa de Calcutá, entre outros, mas nós não, nós temos pequenas tarefas. Às vezes uma grande missão nossa é cuidar, por exemplo, dos nossos pais, né? Além de honrar o nosso pai e a nossa mãe, que é um mandamento que Jesus disse que não veio contrariar, veio fazer cumprir a lei. Às vezes uma grande tarefa e que é muito não deixada de lado, eu não estou achando a palavra, desprezada, uma tarefa de dona de casa, por exemplo. Hoje em dia, a mulher que não trabalha fora, ela é mal vista. E quer trabalho maior do que você ficar junto à sua família, disponível, cuidando do seu lar, cuidando dos seus filhos, cumprindo com o seu planejamento reencarnatório. Quer trabalho de Deus mais lindo que uma tarefa de uma mãe junto a seus filhos? Então, esse solo fértil, e aí de certa forma a gente vai começar a fazer a transição da interpretação generalizada para a questão da família, porque quando eu falo que é trabalho mais lindo que de um pai e de uma mãe enquanto co-criador de Deus, se nós pegarmos a parábola do semeador, tudo bem, tem muitas interpretações também que direcionam a palavra do semeador para aquele que tem um compromisso com palestras espíritas, para aquele que é o trabalhador espírita que assume no seu voluntariado a questão de semear a doutrina e tudo mais. A gente pode dar várias interpretações, mas a minha escolha hoje para essa reflexão da tarde é justamente pegar as parábolas do semeador e tentar trazer para nosso ambiente familiar. Então, quando eu falo que a tarefa mais bonita aqui de um pai e de uma mãe enquanto co-criador de Deus, é porque a gente precisa adotar, a gente é convidado, né, enquanto pais, enquanto família, a adotar a postura de semeador ensinada pelo Cristo. O que isso quer dizer?
O Cristo e o semeador saiu a semear a palavra de Deus. Ele não voltou para ficar vendo o que fez ou deixou de fazer, nem para colher a colheita do outro. Mas nós, enquanto pais, muitas vezes adotamos a postura de agricultor, que a gente planta alguma coisa no coração do nosso filho e a gente já quer colher de imediato, né? Só que, vamos parar para pensar, se a gente está no mundo de provas e expiações, a gente vai conseguir colher de imediato? Sendo que nós, além dos nossos corações ainda estarem numa questão, numa caracterização do solo pedregoso e do solo espinhal, a gente acha que nós receberíamos no nosso ambiente familiar solos 100% férteis e preparados? Não. Por conta da nossa condição, porque nem nós fomos solos 100% férteis e preparados para os nossos pais. E aí a gente entra num profundo grau de desespero e identifica problemas familiares, problemas com relação aos nossos filhos, porque muitas vezes o solo do coração do nosso filho ele é espinhal, né? E a gente quer plantar ou a questão da evangelização, ou a questão da moralidade, a questão da educação, que é missão principal dos pais, e aí a gente quer jogar a semente no espinheiro e a coisa toma conta e a gente fica triste, a gente julga o outro ingrato, fala que o filho é ingrato. Por quê? Porque a gente ainda não conseguiu entender no nosso processo evolutivo que somos espíritos imortais e eles também são. Temos a nossa característica de solo, nosso nível evolutivo, e eles também têm. E que toda essa característica é temporária. E aí, quando a gente pega o solo de um filho difícil, que muito provavelmente, talvez nós tenhamos dado causa lá no passado para que essa dificuldade acontecesse. Porque a gente sabe que os laços de família são construídos não só por afetos do passado, mas principalmente os laços de família eles são construídos para que nós tenhamos a condição de desenvolver a nossa capacidade de amar, perdoar e conviver, muitas vezes com supostos desafetos nossos lá de trás. Que em algum momento da vida o amor adoeceu. E aí nos reunimos na mesma família. E a gente pode ampliar também essa interpretação não só para os nossos filhos, mas para os nossos irmãos, para os nossos pais, para a nossa sogra, para o nosso sogro, para os nossos parentes, né? Que tipo de semente, se nós escolhemos hoje sermos fiéis ao Cristo, seus seguidores, que tipo de semente nós vamos querer plantar no coração daqueles que convivem conosco? Que tipo de semente nós gostamos que os outros plantem no nosso coração? Então, se a gente volta lá para a reflexão da questão do filho do coração espinhal, tá? Que muitas vezes tem uma certa rebeldia e que não aceita. Se a gente vai adotar a postura do agricultor, que a gente vai plantar, ensinar alguma coisa e quer colher, de certo modo a gente vai desrespeitar não só o livre-arbítrio dele. Vamos pegar um exemplo de uma profissão. Quem é que nunca sonhou, quem tem filho, que o filho fosse ou juiz, ou advogado, ou médico, ou engenheiro? Não são profissões que geralmente nós queremos, mas e se dentro do planejamento reencarnatório dele não é essa profissão que ele quer? E aí a gente se sente o quê? Sente que ele é um ingrato, que não fez aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse, a partir do quê? Das nossas projeções, da nossa falta de realização. Então, dentro da parábola do semeador, educar, ensinar os nossos filhos o caminho a seguir, no caminho do bem, também é da nossa parte respeitar o solo do coração dele. E entender que muitas e muitas vezes ele não vai florescer e render frutos agora de imediato, e que a colheita não é nossa.
a colheita é individual, assim como a nossa colheita é individual também. A nossa colheita é nós com a gente mesmo, em acordo com uma consciência no sentido de paz consciencial, a partir de boas escolhas que fazemos. E aí, como nós estávamos falando de família, de semear e tudo mais, eu gostaria de trazer nessa relação pais e filhos a história do bambu. Eu acho que eu não contei a história aqui ainda, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de bambus, como eles são altos e tudo mais. E aí que tem a ver também com a questão do solo, do tempo da colheita de cada um. Muitas vezes nós nos frustramos nas relações familiares até por uma ansiedade nossa, daquilo que nós queremos educar, os filhos e tudo mais. E até uma educação recíproca, porque nós temos muito a aprender com eles, né? E com todos os membros da nossa família. E muitas vezes os nossos esforços acabam se tornando dor no nosso coração, porque quem é a mãe ou o pai ou que não sentiu ainda uma pontadinha de dor ou de desagrado com alguma conduta do filho, e quem de nós não desagradou o pai e a mãe em algum momento da vida, né? E aí a gente tem essa cobrança, essa ansiedade de plantar no coração, de ensinar, e a sensação que dá é que não está acontecendo nada. A sensação que dá é que nós não estamos conseguindo semear, educar, e que não está dando certo, e a gente pega, fica doida e levanta a cabeça para o céu e fala: meu Deus, onde é que eu estou errando? Porque essa criatura não aprende e tudo mais. E a história a lenda do bambu, na verdade, não é uma lenda. O tempo de semeadura do bambu, quando você coloca a semente do bambu para germinar, durante 4 anos, ela não desponta para fora do solo. Ela fica durante 4 anos que nem aparece. Porque durante todo esse período o bambu está germinando, mas na vertical para baixo, porque ele está criando raízes muito fortes que sejam capazes de dar toda a sustentação para a altura toda, para quando ele envergar com ventania, para quando ele envergar com as dificuldades da vida, ele não quebrar, não se partir e se perder, né? Então, durante 4 anos não aparece nadinha para fora, nem uma plantinha, porque justamente ele precisa criar raízes fortes. Muitas vezes, na educação dos nossos filhos e nas nossas relações familiares, nós vivenciamos esses 4 anos, que pode ser mais longo, tá? Pode ser os 4 anos do bambu, ou pode até, muitas vezes, ser várias existências na nossa caminhada evolutiva. E que parece que não está florescendo, parece que não está frutificando. Mas todo o adubo, todas as adversidades da vida, todas as dores que recebemos na caminhada, elas estão servindo de adubo para que essa semente, essa raiz se fortaleça a tal ponto que tenha condições de passar por outros processos evolutivos, processos de expiação, de provas e de reparação, e que ela vai precisar estar forte o suficiente para isso. E aí vamos pensar nos nossos filhos como bambus, que às vezes nós passamos uma vida inteira educando e a gente não sente o retorno. Pode acontecer? Pode acontecer da gente não sentir o retorno. Pode acontecer dos nossos filhos desagradarem a gente e magoarem a gente de alguma forma, ou vou ainda mais longe, ou da gente permitir se magoar porque o nosso filho simplesmente pensa diferente. Porque nós não respeitamos, às vezes, as escolhas deles. Isso vale, é lógico que quando o filho é um bambuzinho pequeno de 2 anos, de 10 anos, de 15 anos, é da nossa responsabilidade direcionar o bambu. Colocar, às vezes, até uma amarra, né,
limitar o livre-arbítrio, porque ainda não tem a sabedoria da vida, a maturidade suficiente para fazer boas escolhas. Mas quantas e quantas vezes filhos de 40, 50, 60, 70 anos e os pais ainda não querem soltar a amarra, não querem soltar a pipa e deixar voar, né? Então, durante esses 4 anos, o bambu está fixando a raiz para baixo, e aí a gente faz um comparativo que muito do que a gente planta no coração daqueles que estão ao nosso redor parece não estar frutificando, florescendo, mas nós estamos, desde que seja com amorosidade, com mansuetude, com benevolência, seguindo os ensinamentos do Cristo, nós estamos adubando e auxiliando ao fortalecimento dessa raiz. Porque aí o que acontece? No 5º ano da plantação do bambu, ele cresce de uma só vez 50 metros para cima. Então, muito daquilo da parábola do semeador, que a proposta também é um convite para que a gente não se coloque perante as atitudes da vida, perante as nossas condutas perante ao nosso próximo. Que tudo aquilo que nós fazemos para o outro, não somos nós que vamos colher. Nós somos convidados a semear, seguindo o exemplo do Cristo, né? Assim como nas nossas relações humanas, muitas e muitas pessoas também semeiam o nosso coração positivamente, nos auxiliando nesse crescimento. E respeitar o tempo da colheita do outro, que é individual, assim como nós gostaríamos que respeitassem a nossa colheita também. Eu desejo votos de plenas reflexões acerca da parábola do semeador, tanto da interpretação generalizada, em sendo a semente, a palavra de Deus que o Cristo trouxe para os nossos corações, para que nós possamos crescer e amadurecer espiritualmente, tanto quanto na reflexão que eu propus no âmbito da saúde das relações familiares, né? Que nós possamos guardar os ensinamentos do Cristo no nosso coração. Eu desejo votos também de muita paz. Obrigada pela atenção. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure.
Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30.